A humanidade é como um garimpo. Você tem que garimpar para encontrar pessoas raras. Esta frase é de Eduardo Marinho e diz muito de ter muito mais do mesmo neste mundão. Para onde você olha é uma multidão de pessoas agindo da mesma forma, no automático, sabe? É o efeito manada, todo mundo indo para o mesmo lugar, perdidos e presos na superficialidade. Eduardo Marinho é um filósofo sem formação acadêmica, porque ele largou pela metade os estudos universitários por não fazer sentido aquela coisa engessada que é o ensino que conhecemos. Para muitos, Eduardo é apenas um hippie alienado, mas para quem está desperto, ele é um filósofo e fala apenas o óbvio. Filósofo é assim, enxerga e fala o óbvio, pois a maioria das pessoas estão distraídas demais para enxergar o óbvio. Pois é, temos um filósofo aqui no Brasil e da nossa atualidade. Ele se chama Eduardo Marinho. Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo. Outra frase do Eduardo: a sociedade é uma mentira. Eu sei que é forte, é pedrada, mas quando você enxerga esta verdade, tudo muda. As relações mudam, a forma de você ver o mundo muda completamente. Você passa a ver que não consegue mudar o mundo e nem as pessoas, porque isto é impossível. Mas apenas uma coisa está ao nosso alcance: mudar a si mesma. Você enxerga o lado B do mundo e isso não é legal, porque você não consegue abrir os olhos das pessoas e nem mudar o mundo. O mundo podia ser bem melhor, mas as pessoas ainda dormem e precisam despertar. Talvez o mundo melhorasse se a maioria das pessoas adquirissem conhecimento, consciência e despertassem deste sono profundo. Recentemente li um livro de Nietzsche que falava justamente sobre isso. As pessoas seguem tradições e costumes sem questionar se isso é bom ou não para si próprias. Apenas fazem porque todo mundo faz, fazem automaticamente. E isso é passado de geração em geração. E quando você decide não seguir esses costumes e tradições, o mundo vai te estranhar, pois o mundo estranha o que é raro. Consequência disso vem o isolamento. Você acaba se afastando do ciclo social, porque não faz mais sentido participar de todo o teatro social, cheio de máscaras e peças não ensaiadas. Por tantas vezes quis me encaixar a este mundo e em lugar algum eu conseguia. Apenas quando olhei para dentro que consegui esse encaixe. Foi quando me encontrei. Assim como diz Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O olhar para dentro foi meio que forçado mesmo. Sabe quando você percebe a toxicidade das relações humanas? Você acaba se resguardando e aos poucos se fecha no seu cantinho. Hoje vejo que foi a melhor escolha ficar no meu cantinho comigo mesma. O que parecia um problema virou a solução. Alcançamos a verdadeira liberdade quando estamos sós. Schopenhauer argumentava que buscar a aprovação dos outros é o caminho mais curto para a frustração, pois na sociedade muitas vezes somos obrigados a usar máscaras, a mentir e a abdicar de nossa verdadeira personalidade apenas para nos encaixarmos. Mas isso é um paradoxo. Pois se eu me isolo, eu evito olhar para as pessoas. Se eu não vejo as pessoas, eu não consigo ver nelas aquilo que tem dentro de mim. Queira quer não, é necessário conviver com os outros. Uma saída para isso é manter a distância de segurança. A natureza introspectiva tem seus privilégios. Focar no interno nos permite voltar a energia e a atenção para sentimentos, pensamentos e experiências próprias. E isso é muito proveitoso, pois a pessoa introvertida prefere ambientes tranquilos, o silêncio e as conexões profundas e raras. Pessoas introvertidas têm um tesouro, elas têm a capacidade de olhar para dentro e esse é o caminho. Talvez as pessoas introspectivas sejam almas antigas, pois elas buscam e possuem maturidade emocional avançada, alta empatia, forte intuição e um profundo desejo de autoconhecimento. Elas frequentemente se destacam por evitar superficialidades,
preferindo conexões significativas, conversas profundas e a paz que a solidão proporciona. Ao mesmo tempo, ser assim dói. Dói porque temos algo que a maioria não tem. Enxergamos muito além, enxergamos coisas que a maioria não vê. E isso dói porque não temos o poder de abrir os olhos das pessoas, de melhorar o mundo. Infelizmente, sentimos as dores do mundo e isso não é legal. Então, se você não se encaixa e nunca se encaixou na Matrix ou neste mundo de Maia, é porque já começou o seu processo do despertar. Siga a sua intuição em busca do que é real. O seu interior é real. A natureza é real. O mundo invisível é real. O resto foi inventado para permanecermos cativos ao mundo de Maia. Se você é uma alma antiga, você busca conhecimento, sabedoria e a verdade. Você tem sede disso. Você tende a ser um solitário, solitária. Mas isso é bom, eu gosto. Você é inclinado para a espiritualidade. Você sente que tem seres de luz te guiando. Você entende da transitoriedade da vida. Tudo passa e no final só restará você. Você é pensativo e introspectivo. Você vê o panorama geral. Você não é materialista. Você era uma criança estranha e mal adaptada socialmente. Você simplesmente se sente velho. Por que será que me encaixo na maioria? Autoconhecimento é a direção. Paz e silêncio é tudo o que um introspectivo quer e a nossa saúde mental precisa. Escolhi ter uma vida chata e viver no anonimato porque vi que isso é libertador. Você não precisa provar ou mostrar nada para ninguém ou ter que dar satisfação do que você faz ou deixa de fazer, pois toda aquela exibição buscando ser aceita e aprovada por alguém e pelo grupo é desgastante. Essa competição toda que existe em todos os lugares baixa a nossa energia e isso não é nada atrativo. Vi também que você não precisa mostrar que tem dinheiro ou posses. O benefício de não mostrar essas coisas é que ninguém vai te incomodar te pedindo dinheiro emprestado. Não vai te secar por inveja, pois sabemos que no nosso país existe essa cultura da inveja. Você não terá bajuladores ou até mesmo você não vai correr o risco de lhe sequestrarem. Quanto mais demonstrar que não tem nada, é melhor para ter paz. Então, deixe que as pessoas pensem que você é um lascado mesmo. É melhor para você. Escolhi o caminho de dentro e uma vida chata por ser mais interessante e imprevisível. É o infinito introspecto. Todo dia, silenciosamente, aprendo algo novo sobre mim e sobre o mundo. Com mais clareza, consigo ver que aproveitar a vida não tem nada a ver com o que se pregam por aí. Baladas, bebedeiras, promiscuidade, muitas amizades que nem são de verdade. E essas coisas que a grande maioria faz não é aproveitar a vida, e sim destruir a vida aos poucos. Colocar substâncias tóxicas dentro do corpo, perder noites de sono em ambientes de baixa frequência com som muito alto e músicas ruins, ao lado de pessoas carregadas e ainda por cima entregar a sua intimidade a desconhecidos, que às vezes nem se sabe o nome direito, correndo sérios riscos de ISTs e gravidez indesejada. E as trocas de energias densas, que é outro assunto bem sério. Cara, isso tudo é muito bizarro. Isso não é moralidade e sim consciência, até porque eu nem tenho religião. Não sou adepta a nenhuma religião. A maioria das pessoas fazem coisas sem se importar com o seu próprio bem-estar. Fazem apenas para serem aceitas e validadas por alguém ou pelo grupo. E muitas vezes fazem isso inconscientemente. O nutricionista Gustavo Duarte tem um texto muito interessante sobre a troca de intimidade, que consequentemente é troca de energia. Vou deixar o texto na aba post aqui do canal para vocês conferirem. Quero aproveitar a vida fazendo coisas boas e agradáveis. Isso se chama respeito pelo próprio corpo e cuidado com o espírito. Eu só quero fazer as coisas que eu gosto. Não preciso viver para impressionar ninguém, até porque isso é desgastante. Claro que já tive fases da minha vida que ia conforme a multidão, mas vi que não fazia sentido ser apenas mais um produto. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo o link de uma aula de Fernando Rainho, onde ele fala sobre essa questão. Nos transformaram em produtos para dar lucro e nada mais. Essa é a lógica da sociedade do consumo. Na verdade, não somos consumidores, é o contrário, somos consumidos.
Isso também me faz lembrar da sociedade líquida de Bauman. Bauman fala em sua obra que estamos vivendo uma época de instabilidade em que nada é feito para durar. Nas relações humanas, então, onde a tendência é tratar as pessoas como produtos descartáveis. Sim, eu já segui a manada, a multidão e vi que o externo me oferecia era vazio e superficial. Foi daí que percebi que o caminho de dentro existe e é muito mais interessante. Muito mais coisas a serem exploradas e a serem descobertas. O caminho de fora são apenas distrações vazias e sem direção. É apenas fazer mais do mesmo. Quando olhei para dentro, comecei a observar o que é real, como funcionam as relações, como funciona a política, que na verdade é mera ilusão. Comecei a ver o mundo como ele é, nu e cru. E infelizmente posso afirmar que o mundo não é justo. Descobri muito mais coisas quando olhei para dentro e posso concordar com a frase de Eduardo. A sociedade é uma mentira. Quando você começa a descobrir como funcionam as coisas, você fica mais lúcido e a lucidez te traz isolamento, porque você não quer mais participar dessa sociedade que é uma farsa.